gente, que bom ter vocês por aqui. Nós estamos gravando hoje mais um podcast. Pode falar com Carminha e Hélida. E hoje nós vamos entrevistar quem? Um advogado, mestrando em Sociologia Política, Marlon Guimarães. Nós queremos agradecer a sua presença, disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da sua vida profissional e pessoal e ajudar um pouquinho na dúvida das pessoas sobre a reforma trabalhista, né? Muito obrigada, Marlon, pela sua presença, ter aceitado o nosso convite e ter tido a coragem de encarar as duas loucas aqui. Essas duas mulheres loucas que estão na sua frente. Nós vamos tirar muita dúvida bacana com você, eu tenho certeza. Eu que agradeço a vocês. Como que você começou? Se você já, desde que você nasceu, teve a ideia de ser advogado? Não, você é advogado ou não? Na verdade, não. Eu nunca pensei em ser advogado, por incrível que pareça. Mas a minha vida foi uma vida quase que sindical. Desde do primário, do secundarismo, né? Hoje ensino médio. Eu sempre fui um cara muito sindical, muito sindicalista. A escola tá com um buraco na quadra, vamos brigar. Estava em escola pública, eu também era assim. Escola estadual. Legal. Sei bem, sei bem. E aí, depois fui estudar também numa escola no centro de Niterói, bem conhecida, também estava caindo aos pedaços, a gente brigou muito. Então, eu sempre fui um cara muito de reivindicação. Aí a gente ia em grupo para sair da escola, já 6 da noite, estudava de tarde, né? O ensino médio nessa escola era nos 3 turnos. E aí chegava no terminal de ônibus, o motorista não queria deixar entrar, tá muito tarde. Não, mas a lei diz... Olha só como é que eu falava. A lei diz... Olha que tô com a carteirinha aqui, a lei tá atrás da carteirinha, ó. A lei diz o seguinte, que eu tenho que estar portando o documento, né? E uniformizado. É o suficiente, não tem que falar horário pra você. Tem que deixar, se você não deixar entrar, eu vou ligar pra polícia agora. Começava a fazer... Já surgiu um advogado desde ali, ele nem sentia. Isso. Exatamente. E aí é isso, eu fui começando, sempre foi assim, minha vida. Aí fui pra faculdade, mas eu tava fazendo direito também. Fui pro DCE também, fui secretário do DCE, então minha vida sempre foi assim de sindicalismo. Bacana. Mas eu ouvi aqui uma história que você queria ser do teatro e que você largou porque você era tímido. Conta isso aí pra gente. Pulou essa parte que é muito interessante. Ela desenterrou isso. Desenterrei. Então, Desenterrou. Eu sou muito tímido, não parece, mas sou. E o teatro me ajudou muito, muito mesmo. Eu gostava muito de teatro. Comecei estudando teatro, né, num projeto social na LBV do Fonseca. Né, a diretora, Hannah Ramalho, foi da Manchete e tal. Então a gente fez um trabalho bacana, fez um grupo de teatro depois. Chegamos a nos apresentar no Rio, nos teatros, né, pelo nosso estado e tal. Viajamos, chegamos a fazer algumas peças. Mas às vezes a gente... Com o tempo, né, necessidade, o teatro é muito difícil no Brasil. A cultura é muito difícil no Brasil, a verdade é essa. O que a gente mais tem falado aqui no nosso podcast, eu acho que é isso, né? Eu acho que o foco do nosso podcast está sendo a cultura é difícil, né? Falta de investimento. Sempre foi. Não tem valorização. Pode estar pior agora, mas sempre é difícil. Sempre foi. Então, a gente... Acabou que eu fui me afastando, fui trabalhar, claro, a gente... Venho de uma família realmente humilde. Então, aí eu comecei aí foi aí que eu me apaixonei pelo direito, começando a ler a Constituição Federal para um concurso público. Me apaixonei pela Constituição Federal e aí abriu meu horizonte para o direito. Então, vamos aproveitar e vamos ao tema de hoje, que é qual foi o impacto, né, da reforma trabalhista. E o que você acha, assim, que foi o principal objetivo de se fazer uma reforma trabalhista? A reforma trabalhista já tem mais ou menos uns 5 anos, né? A gente tem hoje, na verdade, um impacto disso, da reforma trabalhista. Ela foi o quê? Ela foi pensada na época para, teoricamente, gerar empregos. O principal objetivo. Seria gerar empregos, modernizar as relações de trabalho, porque se dizia que a CLT antiga, era muito antiga, lá na época do Getúlio e tal. E para modernizar, adequar com a realidade de hoje, as novas relações de trabalho e etc. Tudo bem, pouquíssimas coisas realmente surtiram um certo efeito, possibilitaram alguns tipos de transação,
a questão do princípio do negociado sobre o legislado, né, permitiu isso. Mas, para que eu vou trazer a questão do negociado sobre o legislado no momento que a gente vive numa crise profunda na economia, né? Onde o empregador, na verdade, não tem como negociar. Surge uma vaga, se ele não vai, tem 10 querendo a vaga dele. Então ele não tem nenhuma livre escolha, livre iniciativa para negociar. Não. E quando foi criada a reforma trabalhista, a massa trabalhadora, que era o principal, né? Eles foram convocados, foram ouvidos de alguma certa forma? Foi um trâmite assim muito em relação à reforma em si, foi muito rápido. Foi no período ali do governo Temer, né? Naquele período ali de transição na nossa democracia. Então não teve. Na verdade, a reforma, eu costumo dizer que a reforma ela começou muito antes. Ela começa com a lei da terceirização. Quando você começa a permitir a terceirização, que até então a lógica processual é que a terceirização no Brasil é ilícita, né? E aí veio a lei da terceirização antes disso e autoriza a terceirização. Aí já começa a debandar, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, isso, né? já começou a debandar ali. Depois veio a reforma trabalhista, fez uma série de alterações que assim são assim polêmicas, né? Como por exemplo, você retirado do empregado, ali a questão da bonificação pela hora suprimida da hora do almoço, no intervalo entre a jornada, né? Intervalo para descanso e alimentação. Aquele intervalo não é um capricho do empregado e do empregador, sabe? Você acredita que foi uma reforma assim, mais focada no empresarial? No empregador do que no empregado? Sim, foi uma reforma que foi pensada para gerar empregos. Só que não é isso. Esse não é porque no meu pensamento, se real... fosse um foco para ambos os lados, deveria ter sido chamados empregados e ser discutido aquilo ali. Discussão, né? Agora, se não houve discussão, não tem nem o que se falar, né? Teria que ter uma ampla discussão na sociedade civil. Teve algum impacto na informalidade? Muito. O que acontece? Eu até costumo concordar aqui, até anotei o nome dele para não esquecer, é com Fernando de Holanda Barbosa Filho. Ele é economista da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz que na verdade, né, essa questão de estamos em crise, vamos enxugar as leis trabalhistas, isso é uma grande mentira. O que seria necessário? O crescimento econômico. Para poder você gerar empregos, não é tirando direito trabalhista, é você fazendo a economia crescer, porque é uma máquina. Claro. Se a economia está ruim, ela está doente, você vai pegar um paciente doente, vai aplicar um outro vírus ou uma bactéria, não vai fazer isso. Você tem que dar um remédio. Você tem que dar um remédio, né? Tratar. Então, para poder gerar emprego, eu tenho que melhorar a economia. Claro. Gerando economia, esse empregador, essa família vai consumir mais, é uma roda. A economia é uma roda. Vai gerar mais confiança, o país vai crescer, vai gerar mais empregos, mas aí a lógica foi ao contrário. Entendeu? É isso que os economistas, né, a Fundação Getúlio Vargas, vários outros pesquisadores, trouxe ele como referência, falam isso, e eu concordo nesse ponto. Agora, de fato, houve um impacto muito grande, sabe? Então não houve crescimento no emprego? Não houve crescimento no emprego. Esse crescimento todo que estava se esperando não houve. Fora a taxa de ocupados que não são empregados. Então, assim, não funcionou, né? Que eu tô querendo dizer que não funcionou. Não. Aumentou muito, ó. Você tem uma noção, aumentou cerca de 3 vezes. Isso antes da pandemia. Entre 2014 e 2019. É isso que eu ia perguntar. Se esses dados que você estava trazendo eram da pandemia, né? Porque muita gente pode vir, ele está se baseando durante a pandemia e a gente não tem como se basear. Não. Né? Não. Isso é um dado que você está trazendo desde 2014. Desde antes da pandemia. Já havia uma tendência. De 14 a 19, aumentou em 3 vezes mais o grupo de pessoas que estavam trabalhando na informalidade porque desistiram de procurar emprego. E aí o governo classifica, né? Acaba classificando o Ministério do Trabalho como se fosse a economia, não sei como que está a composição atual. Mas aí acaba classificando como se estivesse ocupado, como se estivesse não desempregado. Exatamente, né? Isso. Mas aí a gente fica pensando, mas essa pessoa está na informalidade.
ela tá no empreendedorismo por necessidade. Por obrigação, Por né? necessidade. Não é, olha só, veja bem, não estou criticando o empreendedorismo. Uhum. Acho que as Não, pessoas sim. devem empreender, que as pessoas que têm vontade. Tem visão, Tem né? capital também, porque precisa de um capital. Para investir, é. Você tem que ter investimento nesse negócio. Tem que ter um dom. A gente Sim. volta lá para a questão do autoconhecimento. Você já deve ter ouvido falar, né? Até nas redes sociais Uhum. mesmo, no YouTube e tal. É. De conhecer a si mesmo, de saber o que você quer pra tua vida, fazer o que você gosta. Sim. Tem gente que nasceu pra isso. Eu assisti um vídeo daqui de vocês aqui, de uma empreendedora, né? Da Jaqueline, Da é isso que eu ia Jaqueline. falar. Ela não conseguia, ela não ficava no emprego. Você fala, ela não nasceu pra ser Aham. empreendedora. Ela Nasceu pra ser empreendedora. Empregada, ela ser nasceu pra empregada. Não, empreender. Nasceu pra empreender, na verdade. Então, tem, assim, além dessa questão de você ter uma aptidão para isso, tem que também tem que ter investimento. Ou seja, tem que ter uma linha de crédito, de ver toda uma políticas públicas voltadas Uhum. para que a pessoa possa empreender. Não é simplesmente eu propagar uma cultura do empreendedorismo, né? Sem nenhum tipo de investimento. Tem que ter todo um planejamento de políticas públicas. Nesse Isso que- período, aumentou muito o número de pessoas assim, nessa situação. Agora eu trago dados aqui de 2014 isso que a eu ia te 2022. perguntar sobre o impacto social, né? Na verdade. O impacto social Social. é grande. Uhum. Aí já colocando com 2022, são 6,3 milhões de pessoas a mais nessa situação. Entendeu? De empreendedores, De né? empreendedores. É, E agora, com essa facilidade do empregador também poder fazer um contrato quase que do jeito que ele quer, né? Porque a pessoa que tá procurando emprego, a pessoa acaba aceitando. mas é exatamente É. o que ele falou anteriormente, né? Acaba A pessoa aceitando de qualquer jeito. Você tem então... o empregador, ele tem uma vaga. Aí, aquela vaga tem 20 pessoas disputando. Eu sou uma pessoa que eu não quero isso. Tá bom, eu não quero isso, mas eu também não vou ter a vaga. Não vai ter a vaga. Porque tem 19 pessoas que estão disputando comigo que Você- estão aceitando aquilo ali, É isso aí. entendeu? Esse é o cerne da questão. Você é livre. Mas Eu sou livre e desempregada, porque... livre de barriga vazia? não dá, Exato. né? Exatamente. Você Entendeu? E acaba esse se contrato, expondo e aceitando... esse contrato, né, que tem agora nessa nova lei, que acaba facilitando só pro empregador, né? Só Na pro verdade. empregador. Entendeu? São contratos que até inclusive não pegaram. Graças a Deus não tá pegando Aham. aqui no Brasil. É Uhum. um contrato de trabalho intermitente, que o cara fica isso que eu ia disponível, Aham. em disponibilidade É. ali pro o empregador, sem Exatamente. nenhuma remuneração, É. para ganhar Aham. um trocado muito pouco. Você não pode comparar a realidade dos Estados Unidos com a brasileira. E aí o que acontece? As pessoas estão adoecendo. Uhum. Houve Muito. um aumento muito significativo de doenças do trabalho, entendeu? Nesse período. Acho que a pandemia ainda escancarou isso, foi muito pior. Porque houve, assim, uma série de... algumas pessoas tiveram a sorte de, né, de repente, poder trabalhar no home office, Sim. para não perder o Uhum. emprego, trazer o trabalho para dentro de casa. Mas aí, trazer o trabalho para dentro de casa acabou. A parte do home office, que Home office. que teria que ter mesmo, mas qual é a parte que você acha que foi negativo nessa a parte de home office? As questões que são negativas são, por exemplo, uma linha tênue ali do que é trabalho e o que não é trabalho. Estou dentro da minha casa, às vezes o empregador abusa. Aham. Qual é o seu horário de trabalho e qual não é? Exatamente. Acaba Porque não tendo você tá em aquelas home regras. office. Ele acha que você tem que trabalhar de 7 da manhã a meia-noite. O seu WhatsApp também, por exemplo. Exatamente. Entendeu? As pessoas, entendeu? Você está trabalhando. E não tem um certo limite, Um pra você limite. dentro de casa, assim. Uhum. Fica mandando mensagem, WhatsApp, fora do horário comercial. Você tá no seu horário de almoço? Ah, não tá. Tá recebendo mensagem, tá ali, entendeu? É. Você acaba que você tá 24 horas por dia. Ah, eu tô em home office. Não, Ah, você não tá em home office. Você tá 24 horas por dia à disposição da sua empresa. Exatamente. Exatamente. Então, porque, assim, trabalhar dentro de casa fica difícil de fiscalizar algumas questões Uhum. da relação de trabalho, né? Mesmo porque, por exemplo, o Estado não pode interferir, mandar um auditor fiscal para dentro da casa Né, da na pessoa. casa da pessoa. Não É tem complicado. como. Pros dois não- lados, Os né? dois Até lados, porque existem funcionários que realmente trabalham. Gente, eu fiquei E existe que um não- período em casa trabalhando e assim, eu realmente trabalhava. Trabalhava. Meu horário era de 8 às 18. Eu ficava ali de 8 às 18 à disposição no WhatsApp e eu ficava trabalhando como eu trabalhava no meu emprego. Porém, a gente sabe que tem muita gente que não trabalhava, gente. É. Tem muita gente que acorda... Ah, o telefone tocou, peraí, vou atender. Desvia do que Entendeu? tá fazendo. Né? Quando Então, você tudo tem que seus dois entregar lados. alguma coisa, ainda fica mais fácil de você, né? Se E tem no- equipamento de proteção individual, por exemplo, na época da pandemia, se a pessoa estava
cuidando da saúde. Uhum. Não tinha como fiscalizar. No ambiente de trabalho você consegue fiscalizar, mais ou Sim. menos. Ah, será que ela tinha uma cadeira boa em casa? Não, mas tipo assim, que eu tô querendo dizer que, tipo, o professor, Se tinha uma você tela consegue saber se vai entregar aquilo ali pra você. A aula, que, né, um exemplo. Aí tem como fiscalizar. Agora, quando você não tem alguma coisa pra receber, aí você não consegue, não tem como Exatamente, saber se a pessoa tá Teoricamente, realmente o professor, acho produzindo que ou foi a não. pessoa que mais trabalhou na pandemia. É, então, isso que eu tô Trabalhou falando. muito. E Porque sem- pessoas que não tinham noção nenhuma de... Eu trabalho numa escola e eu sei Não tinha porque... noção de como é. Eu não né? sou professora, mas eu trabalho no administrativo e eu tive essa noção. Os professores, pessoas que a pessoa não tinha nem contato com o celular, gente. E teve Teve que que aprender aprender. a ser youtuber, né? É. Porque E a É. maioria Gravar sem vídeo. estrutura, né? Não tem um sem tripé. estrutura. Por exemplo, isso é um equipamento para É. trabalho. Exatamente. Não tinha um tripé, não tinha internet adequada. Com certeza. Então a pandemia acho que encarou esse problema também. Teve isso. Exato. A gente teve outras jabutis, né? Entrando na reforma, mini reforminhas entrando durante a pandemia também, que acabaram ficando. Ainda tornando ainda mais forte essa questão do negociado sobre o legislado. Uhum. Isso é muito perigoso, Sim, né? eu concordo. E isso que eu ia te perguntar, estão querendo fazer uma outra reforma, uma emenda? Como é que funciona isso? Que tá rolando alguma coisa nesse sentido? Já se ouviu falar, bem no início do ano já estavam falando uma outra reforma, Aham. mas acredito que não, pelo Não, que eu né? tenho visto que não. Apesar de existe uma movimentação muito forte de organizações da sociedade civil, de advogados, até juristas de todo o Brasil, inclusive eu faço parte desse movimento, Uhum. e a associação, a FAT, Associação Fluminense da Advocacia Trabalhista, que eu sou vice-presidente, também apoia, que é o movimento Revoga Já. É um movimento que surgiu, né, espontâneo mesmo, de várias organizações civis, entidades e juristas do Brasil todo, tentando Revoga fazer Já? o Revoga Já, tentando fazer É um movimento. um movimento, Aham. mesmo, um manifesto contra a reforma Ah, trabalhista. legal. Uhum. Alguns amigos meus até falam que é deforma trabalhista. Aham. É. Deforma trabalhista. Para poder discutir É, algumas bem questões isso. que são polêmicas. Por exemplo, Uhum. tudo bem que agora o Supremo já derrubou isso. Aham. Para você entrar na justiça, você tinha que provar, e se não provasse, né, com a reforma, né? Com a reforma trabalhista, antes não tinha isso. Se você não provasse, você pagava sucumbência, honorário de sucumbência para o advogado da parte contrária. E pagava custas do processo. Entendeu? Uhum. Então, E imagina, com isso, você oprimia você oprime. É. a pessoa a nem entrar, É. né? Exatamente. Porque como que uma pessoa vai entrar na justiça? Mal tem dinheiro, né, gente? Vamos falar a verdade. Um funcionário mal tem dinheiro pra você entrar na justiça e ainda vai ter que... Ah, Mas não. ainda Se eu não é- tiver como provar, a pessoa já entra pensando, né? Se eu não tiver como provar, eu vou ter que pagar isso e isso, Aham. isso. Não. Mas a vai. intenção é essa, né? Exato. Deles, Era, né? Porque agora era. já foi derrubada. E aí exatamente. foi derrubado, foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Aham. E aí chegou até a noticiar na semana passada Uhum. que o número de processos trabalhistas no Brasil chegou ao menor patamar histórico. Por que será? Nossa, é. Por que será? Porque exatamente, você tem medo de entrar. Mesmo É. agora tendo caído, tem Mesmo a medo. pessoa Tem medo. estando certa, ela tá com medo de estar errada e tem que pagar, Exatamente, é. né? Por exemplo, se faltar audiência, aconteceu um problema, teu carro furou o pneu, aconteceu alguma coisa, você não pôde ir pra audiência. Uhum. Antes arquivava, você entrava com outra ação. Aham. Né? Agora, para poder entrar com outra ação, pela teoria, né, da reforma trabalhista, Uhum. também já caiu, né, de um modo geral na jurisprudência, você teria que pagar as custas do processo. Não pagasse, não podia entrar com outra ação. Não poderia juizar outra ação. Teria que pagar as custas. Entendeu? Então isso realmente afastava o trabalhador. Com certeza. E a justiça do trabalho foi feita aqui para proteger o trabalhador. Ah, mas Marla, a justiça do trabalho é tendenciosa. Ela é mesmo. Falar em gente. proteger o trabalhador, Ela até foi criada para isso. Ela foi criada para proteger exatamente Inclusive, isso. não entendo também assim, enfim, não vou nem entrar no mérito para não virar polêmico, mas Aham. alguns juízes e tal, que eu vejo muito, umas decisões muito esquisitas, Uhum. muito assim, patronal, muito Aham. ignorando de alguns pontos, muito o princípio da proteção ao trabalhador. Mas a justiça do trabalho ela foi feita para isso, para proteger. Ela não era parte do judiciário quando ela foi criada, ela era um órgão administrativo de juízes de classistas, juízes, né, enfim, Uhum. que aí discutiam toda aquela reclamação que chegou, aquela denúncia, né, e ela foi criada com o intuito de proteger o trabalhador mesmo. E falar em proteger o trabalhador, como que ficou assim a questão sindical, né? Porque como eles agora parece que
pode optar, né? Pode De optar. se ligar ao sindicato ou não. Então, isso daí também só facilita pro empregador. Foi um prejuízo muito grande ao trabalhador. Imagino. Porque você enfraqueceu a capacidade de organização do trabalhador. Uhum. Porque, por um lado, tudo bem, eu pagava um salário mais ou menos de contribuição Uhum. sindical. Parece uma despesa, mas na verdade é Mas era investimento. uma segurança. Porque é uma segurança. Você Uhum. tem uma organização de classe. Você tem alguém ali que está lutando por você, por acordo coletivo todo Uhum. ano. Tem várias categorias aí sem acordo coletivo e convenção coletiva há vários anos já. Sabe? E eu vou te falar, eu ouvi uma pessoa dizer esses dias que a empresa dele conseguiu fazer com... E é uma empresa grande, não vou citar o nome aqui, porque Por favor, é muito sem polêmica. conhecido. Pra evitar processo. Pra evitar. Conseguiu fazer com que todos os empregados acreditassem que o sindicato era contra os empregados. Meu Deus. E todo mundo, agora com essa lei nova, né? Ninguém quer saber de sindicato. Acha Não, que porque sindicato... assim, eu não- acho que, na verdade, o funcionário também tem a sua parte de culpa. Porque, assim, a pessoa, como você falou, eu tinha que pagar como se fosse um salário anualmente. A pessoa fica com aquilo ali, eu não tenho que pagar. Só Mas pensa ela não- nisso, que Exato. não tem que Porque pagar, a que eu importância não... Não do entende, sindicato. exatamente, não entende a importância do sindicato. Então, não tá descontando, tá ótimo pra mim. Só que ela não tem noção Da do importância que o que tem. sindicato faz para Faz. ajudar o empregado, Muito. entendeu? Exatamente. Então, a pessoa acreditou nessa pessoa, o funcionário acreditou, E o empregador porque ele também quis, faz... né? Eles usam essas noção, artimanhas não tem. mesmo. Não tem Não noção. tem. A Defensoria Pública, ela não atua no direito. Você já viu o defensor público aqui na nossa região? Hoje, então, do jeito que estão Atuando falando para mal a de área trabalhista, sindicato, atua. né? Atua. Hoje, então, do jeito que estão falando mal de sindicato, aí que ninguém quer saber de sindicato, aí vai. querem trazer Não polêmica procura- política para dentro do sindicato, Exatamente. que é defensor de comunista, não sei o que, mas não é isso, É, é não defensor é. do trabalho. dos direitos É, do Direito Foi trabalhador. criado para do defender trabalhador, o da trabalhador. proteção do trabalhador Exatamente. mesmo. Que é a parte mais frágil. Uhum. Querendo ou não, é a parte mais frágil da relação. É. Uhum. Você tem uma disparidade econômica imensa. Você não pode querer igualar. Não tem como, não tem jeito. Muitas das vezes até de conhecimento, de tudo, não só de Exatamente. econômico, né? Então, Não só a econômico. Defensoria Pública Trabalhista é o sindicato. Você Uhum. entendeu? Então a gente precisa fortalecer o sindicato. Precisa, Exatamente. sindicato forte, a gente evitaria, de repente, muita coisa, muita tragédia que sucedeu depois aí na Uhum. legislação trabalhista. Tá? E a Verdade. grande questão que eu vejo aqui também, além disso, aí foram gerando doenças nas pessoas, as pessoas foram adoecendo Uhum. com essa precarização das relações de trabalho, né? Uhum. Trabalho cada vez mais precarizado, essa insegurança social, trabalhista e social. As pessoas Adoeceram adoecendo psicologicamente. psicologicamente, tendo depressão, Uhum. estresse, ansiedade, TAG, burnout, que é a doença do esgotamento, né? Síndrome do Uhum. esgotamento físico, emocional, emocional mesmo. E isso está aumentando muito, de forma bem... E em razão disso, os riscos com acidente de trabalho também estão aumentando muito. Só para ter uma noção, aumentou em 30% o acidente de trabalho no Brasil. Isso quem divulgou foi a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. 30%. É um É, número bem bem considerável. é, Aumentou Uhum. em 30%, é um número considerável, É. com certeza. sabe? Então está acontecendo alguma coisa. Aí, no geral, assim, o que você pode nos passar, assim, do que foi negativo e o que foi positivo nessa reforma trabalhista? Na sua opinião. Na minha visão, Isso. na minha visão, ela foi mais negativa mesmo. Aham. De um modo geral, porque você suprimiu vários direitos, as pessoas adoeceram em razão disso, suprimiu direitos básicos, né? Por essa questão da alimentação, você encoraja ao patrão, ao empregador, a realmente suprimir o horário de intervalo, já que Uhum. não tem mais aquela penalidade lá, né, da hora inteira, que você pagava a hora inteira mais 50%. Agora você paga os minutos que foram suprimidos mais 50%. Então isso daí, na verdade, é um fomento. Né? A questão também das horas em itinerary, Uhum. o trajeto de casa, trabalho, Uhum. trabalho-casa, o que acontece naquele período, Agora você tira só conta uma certa o responsabilidade horário que do tá. empregador. A questão de quem trabalha, por exemplo, também, trabalha numa ilha, né? Aí tem que pegar uma balsa. Uhum. Aquele tempo que você está na balsa, Era coberto Era- pela era empresa tempo e à hoje disposição do teu empregador, era tempo Uhum. trabalhado, não é mais. Não é mais. Entendeu? Agora é Então, só são- da hora que passa o cartão entrando, passou o cartão saindo.
Isso, Acabou. exatamente. São coisas que são prejudiciais ao trabalhador, de um modo geral. A questão do domingo, como que ficou? Que eu não entendi direito. A questão do domingo, o domingo agora ele virou um luxo pro empregado, né? Então antes você tinha você tem aí uma lógica constitucional toda de que a folga preferencialmente aos domingos. É por isso que eu tô perguntando como que Preferencialmente ficou, aos domingos. porque eu achei que Mas não com tivesse essa mudado. legislação do toma lá da casa, negociação livre, um balcão de negociata dos nossos direitos, você na prática vê aí realmente a negociação em Negocia. acordo coletivo, convenção coletiva. E aí a Que pessoa acaba o empregado aceitando, né? No final das contas, aceitando ficar sem o... Acaba que a questão. reduz muito. Aí você tem um... Então, aceitando que eu falo o acordo que domingo, o... você ainda tem um domingo ainda, mas bem menos. Antigamente você tinha no mínimo um por mês. No mínimo um por Agora mês. você tem mês que não tem, são 5 meses. São 5 5 semanas, quer dizer, desculpa. Uhum. Tem mês que você não tem, são 5 semanas. Na quinta semana que o empregador vai dar. Sabe? Porque a legislação, ainda mais com a questão também das medidas provisórias durante a pandemia, flexibilizou isso. E aí você viu isso acontecer muito na pandemia, sabe? Então, você tem uma certa... Coisas boas, assim, positivas, são poucas, na minha opinião. Assim, questões positivas, talvez tenha falado um pouquinho mais do teletrabalho, porque realmente era uma modalidade que vinha ganhando força, era uma tendência. Ter trago pro debate, mas não da forma que Mas foi ainda colocado ainda o precisa texto, você né? alimentar um pouquinho mais o que é teletrabalho, sobre o ambiente de trabalho, sobre normas do ambiente de trabalho. Ainda é necessário entrar um pouquinho mais nisso, acredito, a legislação. Mas já trouxe alguma coisa um pouquinho mais aprofundada. A questão também, e isso alguns colegas podem discordar de mim, podem gostar do que eu estou falando, mas minha visão... Essa é a sua opinião. Essa é a minha sua opinião. A questão do reclamante. O reclamante que entra com uma ação e aí não aparece no dia da audiência, não comparece, né? Ele, pela reforma, ele acaba sendo, se não provar, não trouxer uma justificativa, ele acaba sendo condenado em custas, né, do processo. E aí, para entrar com o outro, tem que até recolher as custas. De certa forma, eu até acho que em alguns casos isso daí é justo. Porque às vezes você movimenta uma máquina do judiciário, você tem gasto com o judiciário, você contrata advogado, o seu advogado fica 1 ano trabalhando nessa ação, meses a 1 ano trabalhando. E aí no dia da audiência você some, não dá satisfação ao teu advogado. Porque eu dormi demais. Tem casos assim, tá? Tem muitos casos assim, que a pessoa some, desaparece. E aí antigamente dava em nada. E aí o advogado não vai dar em nada mesmo, tá tudo bem. E a justiça também tomou um prejuízo. E agora pelo menos você coíbe nesse ponto. Só que isso prejudica, de um modo geral, todos os trabalhadores. Tem casos e casos, né? Que volta para aquela questão que a gente tava falando, que a pessoa já fica até com medo de entrar, né? Fica com medo de entrar. Fica. Porque, futuramente ela... Aí em relação à sucumbência, eu acho injusto. O camarada entrou pedindo hora extra. Não comprovou que fazia hora extra. Isso é um caso diferente. Caso diferente. No caso, se ele não comparecer, é um caso. E aí, caso ele não comprove o que ele tá reclamando, é o caso da sucumbência. É isso aí, é o caso da sucumbência. Entendi. Aí, dessa forma, você acho não... Injusto. eu também acho não injusto, totalmente injusto. Você está ferindo o direito de ação, está na da Constituição pessoa Federal. Exatamente. E todo mundo tem direito de litigar, de demandar, de procurar o poder judiciário, em caso de lesão a direito, em caso se sentiu ali, de alguma forma ali, tendo seu direito cerceado, um direito social, direito político, direito trabalhista, você tem o poder judiciário para poder você dirimir essas questões. Você tem alguma coisa, seu poder de direito de ação, de entrar no poder judiciário, provocar o poder judiciário para poder resolver aquele problema. Sim. Eu tenho conflito com a Carmen, nós dois vamos para frente do poder judiciário. Resolver esse problema. O judiciário resolve, porque pra gente não voltar pro estado natural. Né? Um xinga o outro, bate. Um xinga o outro e tal. Que é o caso lá dos GCRIM, da Juizado Especial Criminal. Verdade. Mas aí, então, você tem o poder judiciário para isso, para resolver esse problema. Exatamente. Agora, quando você começa a criar essas barreiras, você coloca medo no jurisdicionário, no usuário da justiça, né? Você afasta ele do poder judiciário. Então, você está rompendo com um princípio constitucional lá.
do acesso ao Poder Judiciário com direito constitucional, garantia constitucional. Foi uma reforma meio escravocrata ou estou exagerando? Foi uma reforma de retrocesso. De retrocesso. Como eu disse aqui, deforma. Deforma. Na minha opinião. Tem gente que defende? Tem, mas é minoria. A gente vê de um modo geral que é minoria. Não mudou nada. A situação no Brasil não melhorou em relação à criação de emprego. Uhum. Não melhorou. A intenção principal deles Não foi atingida, então, teoricamente, a gente só piorou nossa situação. Só piorou. É porque é aquilo que eu tinha falado. Se você não tem... se você tem uma economia ruim... você vai enxugar mais a legislação trabalhista, pior ainda. Porque aquela família que ganhava uma renda vai ganhar menos. Aquele empregado, aquela empregada, aquela chefe da família e tal, que trabalhava lá, vai ganhar menos. Uhum. Então, ela vai ter menos confiança para poder fazer um contrato, para contratar, para comprar alguma coisa, para financiar. Ela vai piorar a economia, né? É uma roda. A economia não vai crescer, não vai gerar empregos. Foi isso que aconteceu no Brasil. Uhum. Foi o contrário. Então, você tinha que primeiro tratar da economia. Sim, exatamente. Cuidar de outras questões, reforma tributária, outras questões. E você acha que agora, num futuro bem próximo, você acha que vão revogar algumas coisas disso aí, dessas leis? Olha, É a sua opinião. a vontade é que faça, a minha, de muitos colegas, Uhum. de muita gente que está assistindo. Mas, gente, por favor, não briga comigo, não. Mas, fazendo uma visão pragmática mesmo, assim, do que a gente vê hoje no Congresso Nacional, Congresso que foi eleito, que vai para a próxima legislatura. Uhum. Eu, assim, acredito que não passe, que não vai passar. Uhum. Uma nova reforma trabalhista, nem melhorando. Mas acredita que vai revogar algumas coisas? Eu acredito que não, pra ser sincero. Eu acredito que não. Eu também não. Vai eu tenho ficar do esperança, jeito... eu tenho esperança, mas acredito que não. Esse Congresso vai se comprometer a não mexer. Isso eu percebo. A base de governo lá, do novo governo, do governo do presidente eleito, a gente percebe ali que eles vão se movimentar no sentido de colaborar e não mexer. Não mexer. Não piorar o que já tá ruim. Não mexer, não piorar o que já tá ruim. Agora, fazer revogação da reforma... Não, sim, revogação, que eu tô falando. Piorar, eu acredito que não. Revogar parte da reforma, eu acredito também que não. Mas Então, tem questões assim que dá pra mexer sem nenhuma polêmica, né? Por exemplo, essa questão de acesso à justiça, você pode mexer numa boa. Sim. Até porque o Supremo já se declarou inconstitucional. Então você pode mexer. Tem algumas coisas que são você já pode mexer. Inconstitucional. Porque já é inconstitucional de cara, você pode já tirar. Já pode. Acho que isso daí pode até passar. Não precisa passar pelo legislativo, vai direto pro STF, né? Não, mas eu acho que... Mas aí você colocando em texto de lei traz mais segurança jurídica. Exatamente. Se você fizer uma reforma, mínima revogação daquele dispositivo, vai dar uma segurança jurídica melhor. Eu acredito que isso daí tem chance de passar. Essas questões assim, menores. Sim. Que a gente já tem a definição que é inconstitucional, passa. Sim. Agora, nada além disso, né? Nada além disso. É a minha visão. Desculpa, gente. Eu sei que vai ter gente criticando. Falando, não, você tem que dar apoio. É assim mesmo, a gente nunca agrada todas as opiniões. Eu apoio o movimento. Eu sou a favor da revogação da reforma. Eu também. Sou defensor disso, mas o que eu vejo hoje é outra coisa. Vamos ver, pode ser que muita coisa mude. Pode ser que nos surpreendamos, né? Você tá falando por causa de maioria? Cada maioria. Entendi. Pode ser que a base mude. Não sei, pode ser que esvazie, assim, movimentos do antigo governo, esse movimento ideológico do antigo pesado, né? Núcleo duro do antigo governo. Se possa diminuir e possa melhorar. Pode ser, mas hoje, janeiro, fevereiro, março, julho... Você acredita que não? Então tá bom, querido. Gostamos muito. Queremos agradecer a sua presença. Obrigado. Ter aceitado o nosso convite. Você sabe que eu sou seu fã, como advogado, como professor da área trabalhista. Eu não sei se você é professor de mais alguma área específica. Ainda não, sou mestrado em Sociologia, né, Política. Então, eu queria agradecer muito, sou uma admiradora sua e gostaríamos de trazer você novamente aqui, porque a gente tem muita coisa. Isso que eu ia falar. Então, gente, eu queria agradecer a sua presença, mas dizer que você já tem que voltar aqui, porque eu acho que a gente falou foi muito pouco. Se você tiver disponibilidade,
Pode voltar, que nossas portas estarão abertas e a gente tá aqui querendo você aqui Vai mais, tirar entendeu? mais dúvidas. Mais dúvidas. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado. Parabéns vocês também. Tô gostando, tô assistindo. Obrigada. Tô de olho Aos em pouquinhos a tudo, né? gente vai ficando melhor, né? Porque a nossa intenção é sempre ajudar o próximo, né? Então a gente tá trazendo aqui várias. Como mesmo você falou, você viu o anterior da empreendedora. A gente tá sempre encorajando. Trazer entendeu? questões que são de curiosidade mesmo pro público. né? E é o que é o nosso dia a dia, né, gente? dia A a gente tem dia. que trazer pra ajudar as pessoas. Então, É isso. essa é a nossa intenção. Muito obrigada, Marlon. Fala suas redes sociais aí, O divulga. Instagram é Marlon Guimarães ADV. Tá? Pra Tem quem quiser ponto, seguir, nada? É Marlon. Marlon Guimarães, @Marlon Guimarães ADV no meu Instagram. Qualquer dúvida, podem lá, me adicionem lá, pode mandar no direct, né? Isso aí. Isso. Fique à vontade. Obrigada, Marlon. Obrigado. Muito obrigada e até a próxima, galera. Até a próxima, gente. Tchau, obrigada.